Suave, aqui quem fala é o B Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nível do Apocalipse, mas não como eu costumo fazer, porque esse vídeo é mais uma explicação sobre por que o Apocalipse não é tão forte quanto Superman, Darkseid e etc. E eu vou explicar alguns contextos que fazem as lutas entre eles não serem um bom parâmetro para essa escala de poder entre os personagens. Então, bora lá, porque esse vídeo tá atrasado há uns anos. Porque eu recebo o mesmo tipo de comentário desde aquele vídeo Darkseid vs Apocalipse, que eu não recomendo vocês verem, porque naquela época a minha edição era uma coisa sofrida em relação à atual, e meu áudio era bem zoado. Mas agora eu criei vergonha na cara de parar de enrolar e vou fazer esse vídeo logo. Então, bora pra intro e eu já volto. O Apoca é um peso pesado que ficou popularizado depois de matar o Superman. Por isso, quando vou analisar o nível dele, para colocar ele em batalhas ou algo do tipo, as pessoas costumam analisar o nível dele de uma forma meio superficial e escalar ele ao poder do Superman ou do Darkseid. Mas e se eu te disser que ele não é tão poderoso quanto os dois? Você acreditaria? Calma que eu vou explicar. Eu vou começar pela escala com o Darkseid porque é mais simples de explicar. Durante o arco A Revanche, o Apocalipse tomou um raio ômega no peito, não sofreu dano nenhum e randomizou o Darkseid de uma maneira muito impressionante. E isso é verdade, essa coisa realmente aconteceu. O problema para escalar isso são duas coisas. A primeira delas é que a luta foi em Apokolips, um planeta na esfera dos deuses, que é uma dimensão superior ao multiverso convencional, e isso por si só dá um up colossal para qualquer um que não for um nativo dessa dimensão. Porque lá os deuses veem os universos como meros pontinhos pretos porque eles são imensamente maiores. O único motivo para isso não acontecer direto quando os novos deuses como Darkseid, Orion ou Caliban vão para a Terra são os tubos de explosão, que são portais interdimensionais, normalmente criados pelas caixas maternas, que servem como um túnel que redimensiona o tamanho de quem está dentro dele. É por isso que quando alguém da Terra vai para Apokolips ou Nova Gênesis, o tamanho deles não é tão discrepante. O próprio Apoca passou por um desses durante o arco, e esse redimensionamento por consequência aumenta a massa muscular de quem faz essa viagem. Afinal, o aumento em proporção interfere diretamente no nível físico, e é por isso que não dá para considerar aquilo como uma base real para escalar o Apocalipse ou o Darkseid. Mas, mesmo que fosse, o segundo problema é a representação dos personagens ali, porque todo mundo naquela HQ está muito mais fraco do que eles são. Para vocês terem uma ideia, o Superman penou para uma explosão equivalente a 1 milhão de bombas atômicas, sendo que o padrão do Superman é sair de supernova sem nem bagunçar o cabelo. E a HQ considerou aquela explosão como se fosse grande coisa. E é por isso que, baseado nessa representação, é bem meh escalar o Apocalipse ao Darkseid, e nesse arco estava inferior ao Superman, inclusive. Então, assim, não faz sentido usar essa luta para escalar o Apocalipse feito do Darkseid bem representado, onde ele, por exemplo, randomiza Skyfather, sai na porrada de igual para igual com o Anti-Monitor e etc. Porque as duas coisas não batem e contextualmente só dele estar na esfera dos deuses o Apocalipse já estava upado. Tipo, se você for usar essa luta para argumentar que o Apocalipse tem resistência integrado, a ataques na alma e coisa do tipo, beleza, porque essas são as funções mais comuns dos raios ômegas. Agora, botar ele em escalas multiversais ou superior só por causa dessa luta não faz muito sentido. E na real, não precisa disso, porque ele tem uma boa base de efeitos que sustenta um nível altíssimo, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas eu vou resumir no final desse vídeo. Calma aí, agora que o vídeo vai ficar um pouco mais didático, se inscreve se você não for inscrito. Toda semana tem um vídeo muito brabo sobre DC, Marvel, ficção de forma geral. E eu tento caprichar bastante nos assuntos para ficar melhor para vocês verem. Então, se você curte um conteúdo mais explicativo sobre HQs, mangás e tal, não só desse tipo, porque eu também narro histórias e lutas épicas, aqui você tá bem servido. Agora, sobre a escala com o Superman tem 3 tópicos para eu abordar. A primeira é durante esse mesmo arco, A Revanche, porque tem uma citação bem interessante sobre o subconsciente do Superman ter medo do Apocalipse, porque é como se ele ficasse se lembrando de como foi morrer, e por isso ele acaba reduzindo o próprio nível para evitar um confronto direto naquelas proporções. O que é bem sem sentido se vocês querem saber, porque isso devia motivar ele a deitar o Apoca na porrada para isso não acontecer de novo, não ao contrário, que só facilitaria, mas enfim. Depois disso, uma outra citação igual a essa apareceu no arco God Wars. E ali já foi mais explícito porque é dito com todas as letras. O Superman fica mais fraco física e mentalmente quando luta contra o Apocalipse. Tem também uma luta que complementa essas duas citações e ela acontece em Superman V2 na edição 175. E ali meio que a situação se inverte porque o Caçador de Marte confirma que o Doom tá racional.
Aí quando o Clark vai pra cima dele e o bicho vê que não vai ganhar, porque ele tá tomando uma surra, ele começa a enfraquecer e o próprio Superman explica isso pra ele. No final, o osso do Apocalipse quebra quando ele bate no Super e ele é esculachado. Então, isso serve claramente de exemplo do que eu tô falando. E assim, na prática, o Doom só teve 2 lutas onde ele peitou o Superman em plenas condições. A primeira, que o próprio Clark confessou pra Lois que só deu tudo de si lá no final, quando ele já estava bem ferrado. E essa luta ainda tem um outro problema contextual, porque depois dela o Clark ressuscita e tem várias citações de que ele ficou mais forte. E a outra luta foi em Superman Condenado, onde o Clark até sai bem ferrado, mas foi pela aura de decomposição do Doom que estava atacando a estrutura molecular dele, infectando ele aos poucos, e não por soco, chute e tal, porque no físico a luta não deu nem graça, o Super partiu ele no meio com uma tranquilidade imensa. E tem outras lutas em que o Clark até deu tudo de si, tipo a do Renascimento, mas ali ele estava literalmente dividido essencialmente para ser mantido fraco. E assim, eu já falei do nível do Apocalipse em alguns vídeos e tal, mas eu vou resumir aqui só para complementar e deixar bem claro que ele não é um personagem bucha ou algo do tipo. Porque ele faz coisas que a maioria esmagadora dos pesos pesados da DC não chegam nem perto, tipo sair estourando várias ondas do Imperiex, uma entidade cósmica que literalmente gerou o Big Bang do universo principal da DC. E cada sonda dele, por mais insignificante que fosse em relação ao Imperiex Prime, que é o original, era energizado com uma energia de galáxias inteiras que tinham sido consumidas. E assim, para vocês terem uma ideia do quão absurdas são essas sondas, o único herói do universo que saiu no 1 contra algumas dessas sondas e venceu quase que sem danos foi o Superman, porque os Titãs foram massacrados, a Sociedade da Justiça penou para vencer, a Liga foi praticamente toda hospitalizada e a própria Mulher Maravilha quase morreu com a explosão de uma dessas. Além disso, o Apocalipse também já tancou a liberação de todo o poder de um Guardião do Universo e até abriu um buraco na Zona Fantasma na base do Sol. E a Zona Fantasma é literalmente uma dimensão maior que os próprios universos da DC e também fica lá na Esfera dos Deuses, só que tem uma diferença dela para os planetas de Apocalipse e Nova Gênesis, que é o fato de que a Zona Fantasma nunca foi abordada como aumentando o nível físico. Na verdade, dependendo da abordagem que você for pegar para ver, ela vai estar sendo abordada como algo que nem material é. Então é justo você escalar os feitos da Zona Fantasma de uma forma diferente, porque ela não é o mesmo tipo de coisa. Mas enfim, é igual eu falei, usar uma escala falha do Apocalipse com o Darkseid ou com o Superman, além de não fazer nem sentido, não é nem necessária, porque o Apoca tem feitos bem concretos para estabelecer o nível dele. Resumindo, com um nível desses, o Apocalipse poderia solar muito peso pesado de HQ, como ele inclusive costuma fazer, solar uma porrada diversa de animes, jogos e tal. O problema que eu tenho com isso é querer colocar ele no nível do Superman ou do Darkseid, ou até acima dele, como alguns fazem, porque baseado em tudo que eu li e mostrei pra vocês nesse e em outros vídeos, isso passa longe de ser verdade. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre a escala de poder do Apocalipse. Comenta aí se você concorda ou discorda, porque eu já até imagino que alguns podem só deixar o dislike e sair, porque né? Mas se você viu até aqui, me fala o que você acha, qualquer coisa a gente troca uma ideia, falou? Então é isso, até a próxima e tchau!